Olá pessoal, tudo bem? A partir dessa aula iremos começar o nosso estudo de função polinomial do segundo grau, também chamada de função do segundo grau ou função quadrática. Iremos olhar a definição, os coeficientes, as raízes, o gráfico e veremos alguns problemas também com função polinomial do segundo grau, tá ok? Então veja o seguinte, tem uma função definida dos números reais, conjunto de partida, o domínio, para o contradomínio, conjunto de chegada, que também é um número real. E como é definida essa função? Observe, ax ao quadrado mais bx mais c, tá ok? A é o coeficiente do termo x ao quadrado, b é o coeficiente do termo x e c é o coeficiente independente, ele não tem variável, tá? Não importa a ordem que apareçam, importa quem está com x ao quadrado, quem está com x e quem é o termo dependente. Bem, temos aqui os coeficientes a, b e c, que são números reais, contanto o a tem que ser diferente de zero. Por que isso? Porque se o a for igual a zero, anula esse termo, teremos simplesmente uma função do primeiro grau, e já estudamos esse assunto. Vamos ver um exemplo. Olha, eu tenho uma função 2x ao quadrado menos 3x mais 1, e eu quero determinar os coeficientes. Ora, o coeficiente a é o 2, que é o termo que está multiplicando x ao quadrado. O coeficiente b é o menos 3, que é o termo que multiplica o x. O coeficiente c é o termo dependente, que é o número 1, tá ok? Bem, vamos calcular agora f de menos 3. O que significa f de menos 3? É a imagem do número, ou seja, quando eu colocar o menos 3 na função, que resultado eu vou encontrar? Vamos ver. Para isso, já vimos em outros problemas, é só substituir. Tá? Então, se tiver o x, eu vou colocar menos 3. Vai ficar 2 vezes menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3, mais 1. Observe que eu estou colocando parêntese porque é obrigatório, já que eu tenho um número negativo. Quando o número é positivo, eu posso colocar parêntese ou não, tá ok? É opção, mas no negativo eu tenho que colocar um parêntese. Bem, tem que fazer logo a potência, não é isso? Não vou multiplicar, tenho que logo fazer a potência. Menos 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 2. Esse menos aqui, olha, menos 3 vezes menos 3, fica mais, 3 vezes 3, 9. Repetir aqui 1. Bom, 2 vezes 9, 18. 18 mais 9, mais 1. Então, dá 28. Significa que a imagem do menos 3 é 28. Bem, vamos entender agora o que são raízes de uma função. Olha, a raiz de uma função, vê como é simples. Você tem que a função do segundo grau, tá ok? Para encontrar as raízes, basta pegar essa função e igualar a zero e resolver a equação. Qualquer função que você tiver, para encontrar as raízes, basta igualar a zero e resolver a equação. Vamos ver um exemplo. Olha, a função é x ao quadrado menos 2x menos 8. Eu quero encontrar as raízes dessa função. Alguns também chamam de zero da função. Então, o zero da função, ou a raiz da função, é a mesma coisa. É você igualar a função a zero, transformar numa equação e resolver. Olha os coeficientes. A vale 1, b vale menos 2 e c vale menos 8, ok? Ó, 1, porque não tem nada escrito aqui, menos 2 e menos 8. Para resolvermos a equação do segundo grau, precisamos do delta. B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem também faz direto pode ficar à vontade, tá? Resolver a equação, cada um resolve como achar melhor. Bom, substituindo aqui o b é menos 2, fica menos 2 ao quadrado. Olha o parêntese, é obrigatório porque é negativo. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 8. Bom, menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes menos 8 dá 32, não é? Menos com menos aqui ficou mais. 32 mais 4, 36. O delta é 36. Positivo, vamos continuar. Bem, para concluir, vamos usar outra fórmula, que é o menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Menos, olha o menos aqui fora da fórmula, e o menos 2 aqui, ó, no parêntese. Mais ou menos a raiz de 36, dividido por 2 vezes 1. Olha, menos aqui, menos vai ficar mais.
Raiz de 36, todo mundo sabe que é 6. E temos aqui duas soluções. 2 mais 6, 8, por 2 dá 4. 2 menos 6 dá menos 4, dividido por 2 dá menos 2. São as duas raízes dessa equação, tá ok? Agora, por que ela tem duas raízes? Porque o delta é positivo. Vê o seguinte, e como é o desenho, como é o gráfico de uma função de segundo grau? É chamado de uma parábola. Toda vez que você lança um objeto de forma oblíqua, você está formando um arco de parábola. Veja esse exemplo aqui do jogador. Ele vai bater na bola, a bola vai subir, olha, e vai fazer esse arco de parábola. Então o movimento que essa bola fez é chamado de arco de parábola. Por que arco? Porque não é uma parábola toda, é apenas um pedaço de uma parábola, tá ok? Positivo, a abertura é para cima, vocês estão vendo aqui. Quando é negativo, a abertura é para baixo, ok? Então, A positivo, ela abre para cima, com cavidade para cima. A é negativo, com cavidade para baixo, ela abre para baixo, ok? E o delta, o que é que tem a ver o delta? A gente já viu que o delta positivo tem duas soluções na equação. E na função, o que isso significa? Observe aqui, olha o gráfico, tá ok? Aberto para cima, porque o A é positivo. E o delta também ser positivo indica que ela tem duas raízes, ou seja, toca duas vezes no eixo X. Da mesma forma, quando A é negativo, mas o delta é positivo, o A negativo ela vai estar virada para baixo, mas toca duas vezes no eixo X, porque o delta é positivo. Quando o delta é zero, nós dizemos que ela só tem uma solução, ou duas iguais. Uma, né? Então está aqui, aberta para cima, né? Todos aqui o A é positivo, então ela está aberta para cima, só tem uma solução, só toca uma vez no X. Mesmo se for aberta para baixo, se o delta der zero, ela só toca uma vez no eixo X. E quando o delta é negativo, a equação não tem solução real, portanto, veja que o gráfico não toca no eixo X, nem voltada para cima, nem no caso em que está voltada para baixo. Então, essas são as 6 possibilidades para uma parábola, voltada para cima ou voltada para baixo, tocando em 2 pontos do eixo X, um ponto ou nenhum ponto do eixo X, tá ok? Bem, vamos ver algumas aplicações da parábola. Onde é que a gente utiliza a parábola no dia a dia? São várias aplicações. Eu escolhi algumas bem mais simples. Olha, parábola é uma figura geométrica, ela tem uma propriedade. Todo raio incidente na parábola, paralela ao seu eixo de simetria, reflete-se passando pelo foco. Esta propriedade é presente em inúmeras aplicações em termos práticos. Vamos entender cada um desses elementos. Veja bem. Olha, o foco é aqui, é um ponto. Você pode observar que toda antena parabólica tem um aparelho mais ou menos num ponto aqui, que é exatamente o foco. Tá? Então todos os raios de transmissão batem aqui e se direcionam para esse foco. Olha aqui o eixo de simetria, o foco e os raios se dirigindo para ela. Então essa figura vai facilitar com que tenhamos a melhor qualidade na imagem, na antena parabólica. O farol do carro também funciona, só que de forma inversa. A luz sai fraquinha, a luz de um farol é bem fraca. E por estar em paralelo, ela fica com uma luminosidade maior. Então, se você olha um farol alto de um carro, fica sem visualizar bem à noite, não é isso? Então, claro que é, mas é devido a essa propriedade das parábolas. Em construções, acho que muita gente já viu em filme, eu já passei em algum lugar que tem pontos desse tipo, então nós temos maior resistência, porque não é só o peso que passa aqui, mas também em relação ao vento e à gravidade. Então o cabo principal de uma ponte pêncil é o tipo da ponta, tá? Que é chamada de catenária. Essa figura aqui é uma catenária, que no formato de uma parábola aqui, esse arco principal dá uma sustentação melhor para as pontes. Ou até mesmo lançamento de projéteis. Então, quando você vai em uma guerra lançar algum projétil, todo o cálculo que é feito nos aparelhos, eles usam parábola, porque é assim que um objeto lançado de forma oblíqua se comporta. Temos a questão da radioastronomia.
A gente escuta no jornal dizer que descobriram novos planetas, sons de outra galáxia. Então tudo isso é através de aparelhos que têm forma de parábola. Essas são algumas aplicações da parábola no nosso dia a dia, tá ok? Vamos a alguns problemas. Eu vou pedir para que vocês resolvam essas questões, tá ok? E me entreguem na próxima aula. Então, vê o seguinte, vou dar uma explicação pequena para cada uma delas. Na primeira questão, esse n aqui é o quadrado, tá certo? Desconfigurou, mas aqui é n ao quadrado. Então, tá aqui n é a quantidade de unidades e c é o custo. Quer que você calcule quanto eu vou gastar para produzir 60 unidades. É uma substituição direta. Segunda questão, eu digo que a função aqui é 2x ao quadrado mais 3x mais c. Não sei qual é o valor de c, mas eu sei que o número 2 tem resultado 19. Se você substituir o x por 2 e igual a 19, você vai encontrar o valor do c. Ok? Questão 3 fala de um volume de água dado por essa função. Tá? O volume é em metros cúbicos e o tempo é em horas. Eu quero saber qual o valor inicial, quanto de água tinha inicialmente nesse tanque, né, nessa caixa. E aí, o valor inicial a gente já sabe, substitui o t por 0. Depois eu quero saber qual o volume em 3 horas, né, substitui por 3. E por fim, em que hora do dia a caixa vai estar vazia? Basta igualar a 0 e resolver uma equação, tá ok? A quarta questão, só lança uma bola, ela segue essa trajetória, o tempo é em segundos, distância em metros. Eu quero saber qual a altura dessa bola em 10 segundos. Parece com aquele vídeo que passando agora há pouco, o jogador chutando a bola, tá ok? E também quanto tempo demora para ela atingir novamente o solo. Então você vai igualar, na letra B, vai igualar a 0 e resolver uma equação. Bom, pessoal, tentem fazer as questões, anotem as dúvidas, tá ok? Para a gente tirar em sala e bons estudos.